a repetição, ela entra, de novo, eu vou insistir muito, assim, é uma repetição que sustenta aquilo que eu vi. O olhar, para mim, eu entendo o olhar como uma repetição, no sentido assim, se eu olho 4 horas numa montanha, você já tem essa noção de repetição. No campo de uma repetição de técnicas ou de ações no ateliê, eu acho que a repetição ela vem, por exemplo, e eu identifico numa forma de trabalhar, numa forma de montar, numa forma de escolha, que é das tarefas mais difíceis. Como é que você cria, como é que você elege um cume, né? Que é uma das coisas que eu penso, assim, a repetição de uma série de cumes significa o quê? Nenhum cume é igual ao outro, nenhuma imagem é igual à outra numa cidade. Mesmo que você coloque a câmera direcionada para o mesmo bloco, todos os dias, na mesma hora, nunca vai ser a mesma coisa, né? Então, eu acho que assim, eu não tenho tanto uma repetição num método de trabalhar. Por exemplo, assim, não é toda hora que eu uso um caderno de esboço, mas o caderno de esboço está sempre comigo, porque eu anoto tudo. Então, eu tenho, para essa exposição aqui, eu tenho, por exemplo, meu caderno, desde o momento em que eu comecei a pensar, até o momento onde ela está aqui. Há uma repetição, eu acho, numa escolha pelo que vai ser filmado. Não porque eu desejo essa repetição, porque eu sou assim. Eu identifico um método do olhar, um método de captura e um método posterior a essa captura, que eu entendo como uma repetição, que nunca é a mesma coisa, mas você tem uma manutenção, assim, de uma forma de agir, né, diante do trabalho. Uma insistência, assim, e aí o Alberto até fala que é uma obsessão que, por exemplo, tem lugares recentemente que a gente passou assim, quando eu falo horas, são horas olhando, horas filmando, e que de repente a gente teve que voltar 6 vezes e passar horas olhando, horas filmando, até eu falar, não, eu fui, porque enquanto eu não cheguei aonde eu olhei primeiro, eu não estou satisfeita. Talvez a gente volte até na noção do trabalho pronto, né? Quer dizer, eu não tenho, que é uma coisa que me desoriente, é ter que decidir em 5 minutos. Eu nem cheguei ainda, nem pousei meus olhos. Então, assim, eu sou muito chata nesse sentido. Assim. Eu acho que é uma insistência, eu acho que o trabalho ele surge dessa insistência. Não sei se tem trabalho que não surge disso. Ela é muito presente, assim, eu acho. Tanto nas intervenções, em algumas videoinstalações. Eu sempre entendi, assim, uma coisa que eu penso muito, toda vez que eu estou em Brasília, os trabalhos que tem Brasília como motivo, né, usando um termo assim da pintura, você tem uma questão da série que aparece, que está muito próxima, eu acho, a uma série da própria arquitetura, uma coisa modular, e tem a série de outra ordem, que é uma série de trabalhos. Por exemplo, eu tenho séries do que eu vejo da minha janela, que começaram lá em 2006 e elas têm até agora. Isso é uma série. Quer dizer, pode ser da minha janela em Paris, pode ser da minha janela em Bruxelas, pode ser da minha janela em Brasília, pode ser da minha janela na Terra do Fogo. Mas eu entendo como uma série. Então, e tem uma repetição do mesmo, que eu acho que está muito vinculado, sobretudo quando são trabalhos daqui de Brasília, que eu acho que é o espaço dentro da gente mesmo, é impressionante. Isso eu percebi quando a gente passou muito tempo fora e quando a gente volta, como é que a seriação, né, esse desdobramento da série, ele entra em cena com uma força alucinante. Então, nunca é uma unidade, são 5, são cubos espelhados, 36 cubos espelhados, porque um só não é suficiente? Por que a gente tem que ter essa fragmentação?
E eu acho que é muito de uma relação geográfica, de uma cidade que ela é em série, né? Uma cidade que ela é... Um módulo existe em relação a outro módulo o tempo todo. O que é um cobogó, se não uma grande série de janelinhas, né? Então, o que são as superquadras, se não uma série de módulos individuais, que são os blocos, por exemplo. Então, eu acho que tem essas duas possibilidades. Assim, a série como poética, por exemplo, a série da janela que eu mencionei é uma série que acontece em vários lugares do mundo, que para mim é uma série, e tem a série relacionada a esse espaço geográfico da cidade de Brasília, por exemplo. Eu entendo essa artesania como muito da técnica, né, da técnica, assim, desse modo de fazer. Então, às vezes, eu acredito que ele é um pensamento, quase que um pensamento selvagem, em alguns momentos. Por quê? Porque às vezes você quer, voltando de novo, sempre essa experiência que eu tenho com os lugares, que é assim que acontece o meu trabalho. Na minha cabeça, a montanha está linda, mas o enquadramento não bate, e ele não vai bater. Que aí é o que eu chamo desse pensamento selvagem que a técnica traz. Eu posso imaginar e acreditar que eu estou vendo aquilo, que aquilo vai dar certo, na hora que ele for enquadrado, e aí com artesania mesmo, seja tecnológica ou seja, não importa, porque isso é aí que entra em cena, eu acho, eu vou usar uma palavra que eu não sei se ela é a certeira, mas é onde entra em cena o que você domestica, né? Assim, o que você enquadra, o que você... Domestica eu acho que não é a boa palavra, mas talvez é onde entra em cena aquele contorno preciso que vai guardar aquilo que você não... que pulsa, né? Que pulsa. Então, eu acho que no caso de... Eu entendo o trabalho da artesania, como você coloca, no campo do vídeo, é um momento onde a técnica se impõe, porque ela se impõe. E no vídeo, eu acho que quem trabalha com as novas tecnologias, a técnica se impõe de uma maneira muito mais avassaladora, talvez, porque tudo é obsoleto. Na própria preservação da imagem, você está sempre correndo atrás. Então, na hora que você dominou as ferramentas, elas já estão obsoletas em alguns momentos, né? Assim, claro que não é tudo. Então, eu acho que a técnica ela é um pensamento que ela independe do conceito porque ela impõe as regras. A técnica ela impõe as regras. Olha, eu não abandono o Van Eyck por nada desse mundo, em termos de técnica, né? Eu acho que no meu caso, assim, aí especificamente no meu caso, talvez, né, falando dessa relação mais estreita com a pintura, por exemplo, que eu tenho, que é a história da arte por excelência, assim, a tradicional. Eu não faço pintura, mas eu acho que eu faço pintura também. A maneira como eu filmo, a maneira como eu elejo os espaços, eu tenho os pintores nos olhos, assim. Então eu olho junto com Van Eyck, eu olho junto com Campin, eu olho junto com um Thierry Decordier, que é um pintor contemporâneo, que olha junto com tantos outros. Então, eu acho que se há um abandono, é um abandono da técnica, mas não um abandono da coisa, assim. Eu acho que é olhar junto, assim. Isso eu tenho certeza absoluta, assim. Não tenho necessidade de ruptura nesse sentido nenhum. Pelo contrário, quanto mais eu avanço nas questões do vídeo, nas questões da paisagem, mais eu volto para a história da pintura, por exemplo. Eu não tenho a menor dúvida que o trabalho poético ele é conhecimento.
Agora, eu acho que também não é um conhecimento, não é uma questão de equivalência. Vamos fazer uma equivalência entre o conhecimento científico e o conhecimento poético. Não. Ele é justamente outra coisa porque ele é completamente diferente. Ele lida com... ele vai agenciando, né, a nossa vida, assim, para além da própria vida, não transcendentalmente, mas assim, o tempo todo... o trabalho poético, eu acho, que vai desalojando, desaloja o artista, desaloja quem se dispõe a encontrar esse trabalho, né, a olhar para o trabalho, e eu acho que é tão difícil de pensar, de compreender essa produção de conhecimento, porque ela não é domesticável, eu acho. Aí eu acho que o termo é esse, ela não é domesticável, ela o tempo todo está escapando, o tempo todo ela escapa, e é aí que mora a força dela, o tempo todo outra coisa, ela pode ser o tempo todo outra coisa, ela está sempre em destinação, né? Mesmo que a gente tenha a história da arte que vá tentando mapear o que é feito, ela sempre vai ser escape. E é aí que está a força dela. Então, assim, se isso é conhecimento, claro, a gente como artista dentro da universidade, é óbvio que isso produz conhecimento. E ele produz o conhecimento mais avassalador de todos, que é aquele que não tem âncora possível. Você vai criando as suas âncoras para entender alguma coisa. E se é que você precisa entender, se não só ser atravessado por aquilo que está diante de você, né? E que a gente nunca mais esquece. Então, eu acho que é uma perda de tempo tentar provar aquilo que não precisa ser provado, que é deixar que a obra preserve o seu aspecto selvagem, eu acho, sem precisar de grandes traduções ou decifrações. Não significa que a gente não precise se aproximar de outra forma da poética, que não pelo próprio fazer, não significa isso. Mas eu acho que quanto menos traduzido, decifrado isso estiver, mais força esse conhecimento tem de entrar em erupção, assim.